E se eu te dissesse que nada do que você vê existe independentemente da sua imaginação? Que o mundo que você chama de real é, na verdade, imaginal em sua essência. Nesta palestra de 26 de abril de 1968, Neville Goddard revela uma das ideias mais ousadas já ensinadas. Deus é a imaginação. E você é esse Deus individualizado. Ele explica por que tudo começa na imaginação, como a oração é simplesmente imaginária com sentimento, e como o próprio drama bíblico acontece dentro da consciência humana. Prepare-se. O que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você entende realidade, fé, morte, Deus e você mesmo. Respire. E vamos entrar juntos nesse mistério. Não há nada percebido que não possa ser duplicado na imaginação, consequentemente, o mundo percebido sempre se assemelha à nossa imaginação particular e, portanto, até onde as evidências apontam, é de caráter imaginal. Eis um exemplo vívido. Suponho que todos aqui, a menos que nosso olfato esteja comprometido, saibam o que é detectar a fragrância de uma rosa. Ora, o olfato é um sentido químico e depende do contato para a percepção. Mas você precisa do contato? Não consegue reproduzir essa fragrância na imaginação? Eu não preciso de uma rosa para detectar a fragrância de uma rosa. Se neste exato momento eu quisesse sentir, apenas na minha imaginação, o cheiro de uma ervilha de cheiro, o de um lírio da Páscoa, eu poderia discriminar entre todos esses odores. E todos deveriam ser capazes de fazer o mesmo. Portanto, se eu consigo discriminar entre esses objetos, então digo que eles não existem independentemente da imaginação em algum nível ou níveis. Eles existem imaginativamente. Eu tive a experiência de tal fragrância e elas agora existem, imaginadas, e eu posso evocá-las da minha memória dessa experiência, trazê-las de volta e duplicá-las na imaginação. Então, se eu consigo duplicá-lo em um mundo sofisticado, esse mundo é diferente do meu mundo imaginário? Não é. Bem, William Blake publicou em 1820 uma pequena obra sua, intitulada A Presença do Anjo Divino, na qual afirma: o homem é pura imaginação. Deus é o homem e existe em nós, e nós nele. O corpo divino do homem é pura imaginação. O corpo divino é Jesus. Nós somos seus membros. Ele não separa os membros do corpo, pois o corpo é um só. Como nos é dito: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, 4. Um só corpo, e nós somos seus membros. Agora, ao lermos sobre esse corpo imaginário que contém todos os seres, e que todos nós somos imaginação, podemos realmente provar isso? Posso provar, como acabei de fazer para minha própria satisfação, que posso reproduzir e duplicar qualquer percepção neste mundo que já tenha experimentado. Posso duplicá-la. Eu vejo você e, se estiver interessado, não preciso tê-lo fisicamente diante de mim para pensar em você e reproduzi-lo em minha imaginação, assim como você e eu podemos agora reproduzir nossas salas de estar. Não preciso estar fisicamente lá para ver o conteúdo daquela sala e como o deixei quando estive lá. Deixei organizado em uma certa ordem e, na minha mente, toda a sala, e todos os cômodos do meu apartamento, tudo é vívido. Sim, os talheres, eu consigo vê-los, os pratos, tudo. Bem, posso reproduzir sem estar lá para realmente vê-los e percebê-los. Então, aqui, estamos em terreno firme quando partimos da premissa de que este mundo é um mundo de imaginação e que a imaginação cria a realidade. Portanto, não pode haver ficção no verdadeiro sentido da palavra neste nosso mundo. Pois, se eu consigo imaginar um estado, eu o crio. Eu o crio na medida em que consigo impregná-lo de sentimento. Para mim, oração é simplesmente imaginar imbuído de sentimento. Então, eu quero algo e o imagino, e então o impregno de sentimento. Então, parece-se objetificar e se torna real no meu mundo. Bem, se eu tenho evidências de algo, não importa o que o mundo pense. Se eu consigo reproduzir minha imagem na minha mente e fazê-la tomar forma no mundo exterior, importa o que o mundo das mentes racionais pensa? Então eles me dizem: ah,
Isso é tudo alucinação. Bem, então, que se dane. Se é tudo alucinação, que se dane aquilo que ontem era apenas uma imagem na minha mente e agora é um fato. Então você simplesmente joga tudo fora. É tudo um nada. Tudo no mundo. Você diz a eles. Mas tudo no mundo já foi apenas imaginado. Não há nada neste mundo que agora chamamos de verdade que não tenha sido primeiro apenas imaginado. O vestido que você veste, os ternos que vestimos, o prédio em que moramos agora, a cadeira em que estamos sentados, tudo já foi apenas imaginado. E então ele diz: apenas imaginação, e ainda assim tudo começa daí. Tudo começa com Deus, e Deus é toda imaginação, a fonte de todos os fenômenos é a imaginação divina. Agora, voltemos à grande obra que é a Bíblia, o Salmo 82, considerado pelos estudiosos o mais difícil dos 150 salmos. Thomas Cheney, editor da mais erudita obra de crítica bíblica, a Enciclopédia Bíblica, afirmou que as ideias podem ter sido, e talvez ainda sejam, perenes, mas as formas externas há muito deixaram de ser compreendidas, representando o maior desafio à imaginação histórica de qualquer intérprete. Bem, em minha volumosa obra, Em Casa, a Bíblia do Intérprete, composta por 16 volumes, 12 para a Bíblia e 4 para os dicionários, o autor da exegese, professor do Departamento de Estudos Semíticos da Universidade de Toronto, declarou: na verdade, não sabemos muito sobre este salmo, e só posso confiar que minhas suposições não estejam completamente equivocadas. Ele apenas esperava que suas suposições não estivessem completamente equivocadas. Bem, aqui está a essência do salmo. Deus se assentou no conselho divino, no meio dos deuses, ele julga. Versículo 1. Digo eu: vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, contudo, morrereis como homens e caireis como um só homem, ó príncipes. Versículo 6. Essa última passagem é uma nota de rodapé na versão padrão revisada, que é a tradução literal do hebraico. Não é como a lemos e com a qual estamos familiarizados na versão do Rei Jaime mesmo na revisada, pois elas não a alteram, exceto em uma nota de rodapé afirmando que é a tradução literal. Assim, um homem cai carregando todos os homens, e os homens que estão prestes a ser carregados são deuses. Agora, a palavra que os intriga é uma única palavra, Elohim, que significa Deus. É também uma palavra no plural, traduzida no primeiro e no sexto versículos tanto como Deus quanto deuses. E Deus tomou seu lugar no conselho divino, essa palavra é Elohim. Eu digo que vós sois deuses, essa palavra é Elohim, a mesma palavra. É uma palavra no plural, é uma unidade composta, formada por outras. Portanto, são necessários todos os deuses e, consequentemente, toda a humanidade ao longo de todas as gerações, para formar o um. O um não é algo distinto e separado dos muitos. Esse um é a presença da qual Blake falou, a unidade tem uma presença. E assim, todos nós caímos na desunião, na divisão. Agora retornaremos, um a um, à unidade, à regeneração completa. Tendo caído na geração onde as coisas morrem. Mas não retornamos coletivamente, retornamos individualmente, um a um, à sociedade divina. Esse corpo está sendo formado. Assim, a presença está sendo formada pelo retorno do homem caído, que carregava consigo todos os deuses. Então não é que nós sejamos. E depois haja outro chamado Senhor. É preciso tudo para formar o Senhor. Assim nos é dito naquele grande Shema, a grande confissão de fé dos hebreus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. E nunca se esqueçam disso, mantenham isso sempre em mente, pois todos são simplesmente o Senhor. Podemos dizer, então, que Deus se arriscou. Ele se arriscou e teve que se salvar. Ele não está salvando um homem, ele está salvando a si mesmo. Ele deliberadamente assumiu a natureza do homem. Não de uma pessoa. A natureza do homem, a besta. Então, por esse ato de assumir a natureza, ele se tornou um modelo de homem sobre o qual a natureza do homem é moldada.
E esse modelo de homem mencionado nas Escrituras é Jesus Cristo. Assim, Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Portanto, ele não assumiu a minha pessoa, chamada Neville, ele assumiu a minha natureza. Tendo assumido a minha natureza, ele se tornou o próprio tipo sobre o qual eu sou realmente moldado, e ele eleva essa energia animal chamada homem, à divindade. Portanto, é preciso que os deuses façam isso. Agora, ele preparou o caminho para o seu retorno, pois o único que está sendo redimido é Deus. Ele precisa se resgatar, porque se arriscou e agora precisa se resgatar. Mas ele preparou o caminho antes de cair, pois ninguém lhe tirou a vida. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de dá-la e o poder de ressuscitá-la. Portanto, nenhum homem matou Deus, nem um grupo de homens matou Deus, pois ele não pode morrer. Mas ele experimenta a morte ao entrar na arena da morte, que é animal, e assume não a pessoa, mas a natureza do homem. Então, ele toma essa energia e a transforma à sua própria imagem. Deus é o grande artista e amante. Não há arte com tanto amor quanto aquela que aperfeiçoará sua obra ao longo dos séculos, através das eras, a sua própria imagem. Pois esse é o seu propósito. Ele é o artista que transforma isso à sua própria imagem, essa é a sua obra. Porque aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Esse dia é a revelação da obra dele em você. Ele o eleva ao seu próprio nível, e você e ele são um. Portanto, esse Deus em você, chamado nas Escrituras de o Pai, um dia você o encontrará. Mas você não o encontrará como algo externo a você. Você o encontrará como você mesmo. Assim, ele estabelece desde o princípio o único caminho de retorno, não há dois caminhos. Então, se alguém lhe disser que deve haver outro caminho, saiba que só há um. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. João 14, 6. Não há outro caminho, não importa o que as pessoas lhe digam. Você segue o padrão. Como lhe é dito nas Escrituras. Siga o padrão das palavras verdadeiras que você ouviu de mim. 2 Timóteo 1 versículo 13, e então ele descreve o padrão. Bem, vou lhes contar, com base na minha própria experiência, o padrão. E não há outro padrão. Quando ele começa a revelá-lo em vocês, ele começa primeiro com a ressurreição, que é seguida instantaneamente, naquele mesmo instante, pelo nascimento divino. Depois, passam-se alguns meses, 5 meses, e então vem a descoberta de seu filho, que os chama de Pai. Esse filho não é Jesus Cristo é Deus Pai. Esse filho que o chama de Pai é Davi, da fama bíblica. Então chegará o momento em que o templo do seu corpo, que agora é o seu corpo, se revelará, pois ele se entrelaçou em vocês e agora se revela como vocês. É dito que o véu do templo era carne e se dividiu em dois, de cima a baixo, então vocês veem o sangue do Salvador, dourado, líquido, luz pulsante, e então vocês se fundem a ele, e como uma serpente, vocês sobem ao céu. O céu está dentro de vocês, Lucas 17 versículo 21, e não lá no céu, está tudo dentro de vocês. Então, você espera outro período de tempo, desta vez 2 anos e 9 meses, e então um selo de aprovação é colocado sobre a sua obra. Isso vem sobre você na forma de uma pomba. A pomba desce sobre você e o cobre de amor, beijando-o por toda a cabeça. Então você sabe que o Espírito Santo desceu, e o Espírito do Senhor está sobre mim, e a obra está feita. Vocês permanecem um pouco para contar isso aos seus irmãos. Pois todos são irmãos na eternidade. E contam para encorajá-los, pois o caminho, como predito nas Escrituras, foi completamente aberto. O primeiro veio ressuscitado dos mortos, seguido por um segundo, um terceiro, um quarto, e então inúmeros outros vieram. Todos. Porque nenhum se perderá, pois algo faltaria ao corpo, a presença de Deus. E tudo isso está acontecendo dentro da sua maravilhosa imaginação humana. Não acontece em nenhum lugar externo, tudo acontece dentro de vocês.
É por isso que peço que compartilhem seus sonhos, suas visões. Compartilhem-nas comigo para que eu possa ajudá-los a ver onde vocês estão no caminho. Algumas coisas que vocês não discutiriam publicamente. Não importa. Discutiremos individualmente com cada pessoa, se forem de natureza chocante. Mas presumo que nenhum de nós deva se chocar, não em uma sala como esta. No entanto, alguns podem considerar isso um assunto chocante demais para ser discutido em uma plataforma pública. Mas vou levar um agora. Tenho 2 esta noite, um de um cavalheiro, um de uma dama, e ambos estão aqui. Vamos levar o primeiro dele. Nesse sonho, ele disse, conseguiu um emprego que o levou a Paris, e o gerente lhe disse: vá fazer a barba e se arrumar. Prepare-se para começar. Fomos a um banheiro e lá ele começou a se trocar. Enquanto se barbeava, terminou, olhou-se no espelho para ver se tinha feito um bom trabalho e, enquanto se olhava, notou longos fios saindo de sua orelha direita. Ele puxou um e, conforme puxava, o fio se transformou em muitos, muitos metros. Eram todos fios. Mas ele percebeu que não estavam saindo de sua orelha, e sim de seu pescoço, abaixo da gola, todos esses fios longos, muitos, muitos metros, saindo de seu pescoço, abaixo da gola. Então ele acordou, se perguntando se aquilo tinha algum significado. Pouco tempo depois, tive outro sonho. Eu me vi vestindo uma túnica branca, procurando um nome. Havia uma longa, longa lista de nomes, muito longa mesmo, e eu estava percorrendo toda a lista para encontrar o nome, ou talvez um segundo nome, ou um terceiro nome. Mas, para mim, era um nome, um único nome. Mas talvez houvesse 2 ou 3 que eu estivesse procurando. Quando encontrei um, coloquei um asterisco ao lado, porque esse nome havia sido escolhido para receber uma grande honra. E então eu acordei. Bem, posso dizer a ele, em relação ao primeiro ponto, que volte e leia o capítulo 28 do livro de Jeremias, os versículos 12, 13 e 14. Leia também o capítulo 52, versículo 2 de Isaías. Depois, volte a Jeremias e leia os versículos 6 a 8. E verá que o jugo colocado sobre o pescoço do homem era feito de barras de ferro. Eles eram chamados de pessoas de dura cerviz, que não davam ouvidos à palavra de Deus, conforme proferida pelos profetas. Por isso, tiveram que permanecer servos escravos, porque não davam ouvidos à palavra de Deus. Mas chegou o momento em que o jugo foi quebrado em seus pescoços e eles foram libertados. Agora, naquele capítulo 30 de Jeremias, a pergunta foi feita e respondida: pode um homem gerar um filho? Por quê, então, vejo todos os homens com as mãos se contorcendo como uma mulher em trabalho de parto? Por que todos os rostos empalidecem? Nunca houve um dia como este. Versículo 6. Nunca houve um dia como este, pois ele quebrou as barras de ferro que prendiam seu pescoço. Ora, a expressão foi dada no plural, e seus pescoços, mas há uma nota de rodapé que indica que se refere ao seu pescoço. É um drama individual, onde, ao arrancar esses fios, ele se liberta. Que descrição melhor para o fato de que todo esse drama se desenrola na primeira pessoa, no presente, no singular. É na primeira pessoa, no singular, no presente, quando você percebe. Ele está arrancando suas próprias barras do pescoço, livrando-se do seu próprio jugo, pois agora ele ouve a palavra de Deus. Ele agora pratica o arrependimento, que não é confessar a nenhum ser externo a si mesmo, mas tomar a decisão interior de mudar radicalmente sua maneira de pensar. Mudar radicalmente a sua atitude em relação a alguém que lhe desagrada e apresentá-lo a si mesmo como alguém que lhe agrada, e persuadir-se de que o que agora percebe é verdade. Pois, se a imaginação cria a realidade e eu pratico o arrependimento, que nada mais é do que uma mudança radical de mentalidade, então pegarei qualquer coisa que me desagrade e a transformarei mentalmente. Em seguida, persuadir-me-ei da realidade da mudança, esperando que ela simplesmente se molde em harmonia com o que estou fazendo em minha mente. E isso pode acontecer por meio de um homem, uma mulher ou um grupo que agora testemunhará o meu arrependimento. Pois, assim como mudei a minha atitude em relação a eles,
eles devem mudar a atitude deles em relação a mim. Nós o amamos, nos é dito. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. 1 João 4 versículo 19. Tudo começa com o eu. Se eu quero que eles sejam diferentes de alguma forma, então eu preciso começar. Se eu quero que eles me amem e amem os meus, então eu preciso agir e tomar a iniciativa. Ao fazer isso, estou praticando o arrependimento, pois agora o tempo está cumprido, e o reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1 versículo 15. E este senhor certamente tem praticado o arrependimento seriamente em sua vida profissional, familiar e social, a julgar por todas as cartas que recebi dele. Não é de admirar que ele agora possa se libertar do jugo que mantinha aquele ser obstinado no caminho onde se recusava a ouvir a palavra de Deus. Quanto à túnica branca que ele veste e a longa lista para encontrar o nome, pois aquele nome havia sido escolhido para receber uma grande honra, posso dizer a ele, e você está procurando seu nome nessa lista e o encontrou. Você está prestes a receber a honra, e a grande honra é Deus se revelar em você. É aí que você está agora. Pelo que interpreto das Escrituras, você chegou ao ponto em que não sabe que está carregando a criança, mas está. A qualquer momento, ela pode se revelar dentro de você, e então você dará à luz o menino Jesus. E então você conhecerá o verdadeiro mistério do cristianismo, o seu verdadeiro significado. Nada está tão bem escondido quanto a bondade de Deus. Observe o mundo, este nosso mundo fabuloso, com assassinatos, estupros e crimes a cada instante, e como Deus pode ser bom? Como pode ser amoroso? Como pode ser misericordioso? Porque não há nada tão bem escondido quanto a bondade e a graça de Deus. Elas só são reveladas no fim da jornada. Em Jeremias, capítulo 23, lemos que a palavra é traduzida como ira, mas não significa ira, pois significa respirar com grande força. É uma respiração vigorosa, e a palavra respiração significa espírito, tanto em hebraico quanto em grego. Então, poderíamos dizer: o Espírito do Senhor não retrocederá até que tenha executado e cumprido os desígnios da sua mente. Nos últimos dias vocês o entenderão claramente. Versículo 20. Os últimos dias são estes dias em que você chega ao fim. Outros seguirão em frente, obstinados, sem tempo para ouvir uma palavra sequer sobre o mistério de Deus. Eles têm o suficiente para viver, o suficiente para pagar o aluguel, o suficiente para comprar roupas, e daí? Há tempo suficiente para isso, então, não tente mudá-los, deixe-os como estão. Como diz o final de Apocalipse: que os impuros continuem a ser impuros. Apocalipse 22, 11. Se eles são complacentes e acham que sabem tudo, e que por isso possuem a única religião verdadeira, deixe-os como estão. A morte, pois todos nós devemos morrer, será uma bênção, porque os forçará a modificar, em alguns casos radicalmente, as ideias que defenderam enquanto estavam aqui. Não encontrarão anjos lá para recebê-los, se forem cristãos. Não havia Jesus Cristo do lado de fora para recebê-los. Mas eles se verão restaurados à vida em um corpo igual ao de antes, porém novo, inacreditavelmente novo, inexplicavelmente novo, em um mundo exatamente como este. Um mundo real, terrestre, e em um ambiente mais adequado para a obra que ainda precisa ser feita neles. Portanto, eles terão que modificar todas as crenças que mantinham e defendiam enquanto estavam aqui. Isso os forçará a mudar. Então, deixem-nos como estão, porque todos passarão por isso e todos os homens passarão por isso. Por homens, quero dizer que o homem comum passará pela experiência chamada morte e se verá restaurado instantaneamente, sem esperar, em um mundo exatamente como este. E eles envelhecerão lá também. Eles se verão não como bebês, mas como pessoas de 20 anos. Se você morresse aos 100, teria 20. É algo que você não consegue explicar, não consegue racionalizar, mas a experiência convence quem vê isso o tempo todo. E aqui está algo, você sempre reconhecerá o outro, e posso lhe dizer, você o reconhecerá mesmo que ele esteja usando uma pele negra e saia daqui usando uma branca. Você o reconhecerá mesmo que,
diante de seus olhos, ele coloque 4 ou 5 máscaras diferentes. Você ainda saberá a identidade por trás da máscara. Você reconhecerá sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas irmãs, seus amigos, independentemente do que eles vistam. Você conhece a identidade, e a máscara não será nada. Mas eles usarão máscaras, assim como vocês estão usando máscaras aqui agora, as mais adequadas para o trabalho que está sendo feito, pois ele o iniciou e não o interromperá até que tenha executado e realizado os propósitos de sua mente. E esse foi o seu juramento original a si mesmo. Façamos o homem à nossa imagem. Ele não o interromperá até que a imagem esteja formada. Quando estiver completa, ele a revelará e vocês serão ele. Pois os deuses descem e os deuses ascendem, mas ninguém jamais subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Assim, os deuses desceram, caindo como um só homem, e então veio a divisão e essa unidade quebrada em inúmeras partes. Todos serão reunidos, um a um, e subiremos em espiral. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3:14. E exatamente assim. Então, quando as pessoas disserem: "Ah, isso é mito", não estou negando que, neste nível, você deva ver com os olhos de quem vê, mas digo a você, quando você experimentar, é literalmente verdade. Neste nível, não. Quando você experimentar na profundidade da sua alma, é literalmente verdade. Você e eu não conseguimos nem subir em um poste, a pessoa comum que vem aqui não conseguiria subir em um poste, e ainda assim você subirá por essa sua espinha dorsal como um relâmpago, e nada na terra poderia imitar isso. Você consegue, assim como um relâmpago você sobe, essa serpente de fogo que você é. Mas sei que possivelmente muitos de nós aqui não conseguimos nem sustentar o próprio peso. Coloquem uma barra além do meu alcance, me levantem e me deixem segurá-la. Como posso ter certeza de que conseguirei suportar o peso? Duvido que eu consiga, ou, se conseguir, não por muito tempo. E, no entanto, você possui uma força infinita que se manifesta dentro de você, pois você já era isso antes de descer deliberadamente. Quando você retornar, a presença de Deus terá se expandido além do que era antes da descida. Ela atingiu um limite de contração ao assumir a natureza humana, mas não há limite para a expansão. Portanto, quando nos expandimos e ascendemos, Deus se expande, e o todo se expande com o nosso retorno. Pois trazemos conosco tudo o que experimentamos, e isso é um poder tremendo que se soma ao poder já existente de Deus e à sua sabedoria. Assim, Deus está sempre se expandindo, para sempre, e intervalos planejados para uma expansão ainda maior utilizam a queda para um estado como este, seguido pelo período de recuperação. Então, tudo isso está na sua maravilhosa imaginação humana, e eu lhe digo como um irmão, porque somos irmãos, que você está bem na iminência disso, com base no que acabou de experimentar. Agora, temos a história da senhora. A segunda parte é interessante, pois parece tê-la confundido depois de uma primeira parte tão maravilhosa. Não vamos abordar a primeira parte publicamente, mas direi a ela: "E você concebeu com o Espírito Santo." Nada poderia ser mais claro do que a sua visão, nada. Mas, como no caso de Maria, ela não contou a ninguém e ponderou sobre essas coisas em seu coração. A quem ela poderia recorrer? No caso dela, solteira, é o que a história lhe dirá. No seu caso, sem marido, e, portanto, como poderia conceber a menos que tivesse ido a outro lugar? Mas a concepção foi com o Espírito Santo, e é uma bela história, como você a descreveu em sua carta. Ela se perguntou. Na mesma noite, por que isso acontece logo em seguida? Ela estava acordada na sala de estar quando o que a princípio parecia ser um rato de cais entrou saltitando pela porta. Ela exclamou. Um rato na minha casa limpa e aconchegante? Não. Ela se ajoelhou e começou a procurá-lo, e avistou uma coisinha no canto. Não era mais aquela coisa marrom que tinha visto antes. Era um bichinho branco, apenas um bichinho branco. A princípio, ela o chamou de gatinho. Não respondeu, pois não era o que ela tinha visto no começo, mas o mesmo animal, só que agora pequeno e branco. Então,
Ele veio saltitando em sua direção, e ela o pegou com a mão direita, e ele cravou os dentes no polegar dela. Ela o levou até a porta. Disse: Não posso ficar com ele aqui, então vou me livrar dele e jogá-lo no campo. Ela usou a palavra campo e o jogou para fora, olhando para o polegar onde ele o havia perfurado. E, no entanto, não doía nem sangrava. Mas, enquanto estava ali, ela teve a impressão de que estava sugando seu sangue. Mas agora não havia mais furo e não havia sangue. Ela disse para si mesma: Preciso mostrar isso ao Dr. Neville. E então ela acordou. Agora, a linguagem universal do simbolismo não é compreendida. Se você tiver, por exemplo, o livro A Linguagem Perdida do Simbolismo, de Bailey, sugiro que leia tudo sobre o rato branco. Você verá que Cinderela fez um manto para si mesma com peles de ratos do campo, que ela jogou no campo, para esconder sua glória, para ocultá-la. Bem, tendo concebido o Espírito Santo, você viu o limite da criação, o menor, o rato. Na simbologia, você encontrará o mais jovem que vestiu o rato. O maior que Deus criou e o menor, ele abrange o todo. Então aqui, tendo concebido a coisa mais gloriosa do mundo, você encontra o rato. Apolo sempre mantinha o rato branco no templo. Assim, ele assumiu o limite, tornou-se humilhado, e o rato seria o símbolo disso. Não que você vá ser humilhado, mas você carrega consigo este maravilhoso segredo e caminha pela terra com aqueles que não estão interessados, e você sabe que concebeu o Espírito Santo. Aos olhos do mundo, você será apenas um rato, e está bem disposta a carregar isso consigo, sabendo que realmente carrega dentro de si. Com o tempo, você revelará a sua plenitude, porque Cinderela teve que tirar o manto feito de peles de rato para revelar a sua glória. E todas essas histórias são verdadeiras, mas são contadas. São histórias universais. Ninguém sabe quem é o autor de Cinderela, ninguém. A mesma história é contada em todas as línguas. Então eu lhe direi, minha querida, eu lhe direi parabéns, pois somos irmãos na eternidade. Agora, voltando ao nosso pensamento inicial desta noite, reflita sobre o que lhe dissemos antes, reflita sobre isso. Nada nos aparece na percepção, exceto nada que desejamos que seja, que não possa ser duplicado pela imaginação. Pegue qualquer coisa e tente. Você não pode dizer que existe algo que não possa ser duplicado pela imaginação, mesmo que já o tenha percebido. E esse algo existe como algo imaginado. Você não pode discutir um objeto que não existe em algum nível ou níveis da imaginação, não pode. Reflita sobre isso e identifique sua própria e maravilhosa imaginação humana com Deus. E como todas as coisas são possíveis para Deus, e Deus chama a existência algo que não é visto agora como se já fosse, então você pode imaginar um estado que seja desejável e também pode invocá-lo, trazê-lo à existência assumindo que ele já existe. Se você ousar crer nas Escrituras que dizem que tudo o que você deseja, creia que já o recebeu, e receberá, então está no caminho certo. Você está interpretando a palavra de Deus literalmente, como é convidado a fazer, pois cada um de seus preceitos deve ser aceito como verdadeiro. Bem, se me disserem que, se eu ousar crer em algo, isso acontecerá, posso crer? Bem, se a razão negar, e eu seguir a razão em vez da minha imaginação, então estarei seguindo o diabo em vez de Deus. Pois o diabo é simplesmente a dúvida, é só isso que ele é, o duvidante. Tu és o Filho de Deus? Transforma isso em pão. Tu és o Filho de Deus? Lança-te daqui abaixo, e os anjos te levantarão. Tu és o Filho de Deus. Mateus 4 versículo 1, 6. Todas essas coisas são um desafio, uma dúvida, ou o duvidante falando com o Filho de Deus. Então, aqui está, experimente você esta noite e pratique esta maravilhosa arte da imaginação. Prometo que você a comprovará nos testes, mesmo que tenha começado com a intenção de refutá-la. Você precisa ser sincero para refutá-la, e longe de refutá-la, você a comprovará. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Um sonho, minha querida, contém apenas um único jato de verdade.
Não tente dar significado a cada palavra da frase. Posso usar 50 palavras para transmitir um único pensamento. Escrevo-lhe uma mensagem. Portanto, não a desmembre e diga. Agora, o que ele quer dizer com esta preposição, e aquele artigo, e isso e aquilo? Compreenda a essência do que estou tentando transmitir. Estou tentando contar uma história. Bem, Deus conta uma única história através do uso de seus símbolos, e nesta, o mais humilde dos seres, tendo concebido a coisa mais gloriosa do mundo, como nos é dito. Esvaziou-se a si mesmo, e assumiu a forma de servo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2 versículo 7. Aquele que tinha tudo, pois ele é Deus, abdicou de tudo e assumiu a forma de escravo, de servo. Então, aqui, ela tem tudo por carregar Deus e, no entanto, ela, a serva do Senhor, agora vê a humildade da condição em que se encontra neste mundo, em comparação com o que realmente carrega dentro de si, oculto aos olhos de todos. Portanto, não atribua significado a tudo, pois não o tem. Identifique o único vislumbre da verdade. Isso é tudo o que realmente tem a lhe dizer. Pergunta: se um cavalo branco é um símbolo de Cristo, uma mula branca também é um símbolo semelhante? Resposta: não, uma mula seria simplesmente algo fora da criação de Deus, é uma criação errônea do homem. O homem pode usar sua imaginação nesse nível para fazer todo tipo de coisa, como guerras, revoluções, casas incendiadas, todas essas coisas. Ele cria animais que não foram criados. A mula não foi criada por Deus. O homem criou-o erroneamente. Ele pega um jumento e o cruza com um cavalo, e a cria é uma mula. Bem, Deus impôs um limite à criação errônea do homem, porque a mula não pode se reproduzir sozinha. É preciso criar uma mula todos os anos por meio de cruzamentos. Existem mulas no mundo das aves, mulas no mundo animal e mulas nas árvores. O homem juntou coisas que não são naturais aos olhos de Deus. E então, eu vi o Tiglon, uma bela besta, o resultado do cruzamento de um tigre com um leão, mas ele não pode se reproduzir sozinho, é uma mula. Então temos milhões de mulas criadas apenas para trabalhar no mundo. Bem, essa é a criação errônea do homem. Assim, os limites são impostos às criações errôneas do homem. Bem, neste ponto de vista, se ele tivesse o poder de criar como deseja quando ressuscitar, por que ele simplesmente destruiria tudo? Ele tenta fazer isso de qualquer maneira. Mas o cavalo branco. O cavalo é um símbolo da mente. O importante é a direção que o cavaleiro lhe dá. Não o cavalo em si. Isso é a mente. Mas quem monta o cavalo pode conduzi-lo em qualquer direção. O cavalo branco é um símbolo do cavalo de Cristo. Quem o monta, cavalga na direção certa. Mais alguma pergunta? Bem, se não houver nenhuma. Obrigado.